Bom, olha só, essa aula vai ser relativamente rápida. Ela é uma aula que é uma continuação natural do assunto de ontem, que foi fatorial, tá certo? Essa aula nós vamos tratar de arranjo simples, ok? O que é que seria o arranjo simples? Seria uma ferramenta específica para resolver problemas de análise combinatória, tá certo? Todos os problemas de análise combinatória podem ser resolvidos pelo PFC, que é o princípio fundamental da contagem, mas tem problemas que torna-se muito difícil, complicado resolver pelo princípio fundamental da contagem. Então, é interessante que a gente aprenda ferramentas que nos possibilitem resolver problemas de uma maneira mais simples, ok? Esse arranjo simples é uma ferramenta que utiliza fatorial. Logo, fatorial é o pré-requisito para você, não é, aprender essa aula, tudo bem? É claro que aqui os fatoriais são bem simples. É só a utilização de fatorial mesmo, não é aqueles cálculos algébricos, não. Ok? Então, veja só. Nós vamos começar, como sempre, com a situação contextualizada. Então, veja só, o problema inicial é o seguinte: a escolha do representante de sala do segundo ano do ensino médio. Aquela reeleição que vocês fazem todo início de ano, tá certo? Escolher o representante e o vice. Ok? Nessa eleição tem uma cédula de votação, nessa sala de aula aí imaginária, né? Então, nós temos o quê? Candidataram-se a representante 3 alunos, Ana, Daniel e Marta. Ok? Então, olha só, 3 alunos, né? Os 2 candidatos mais votados serão eleitos, respectivamente, representante e vice-representante. Então, perceba, são 3 alunos concorrendo a 2 vagas. Uma vaga de representante, outra vaga de vice-representante. A pergunta do problema é: quantas são as possibilidades de resultado dessa eleição? Então, quais são os resultados possíveis para essa eleição? Ou seja, eu posso ter Ana e Daniel, não é? Ana representante, Daniel vice, é uma possibilidade. Daniel representante e Ana vice, é outra possibilidade. Mas veja, todos esses resultados possíveis podem ser muito bem explicitados com aquele conhecimento que a gente teve lá na segunda aula sobre PFC, que a gente montou uma árvore das possibilidades, não é? Um diagrama de árvore. Nós iremos fazer aqui também, ok? Então, vamos supor que Ana tenha sido eleito a representante de sala. Se Ana foi eleita representante de sala, eu vou ter 2 possibilidades para vice. Daniel, não é? Aí eu vou ter o seguinte resultado: Ana representante, Daniel vice. Ok? Ou eu posso ter Marta na vice. Então, eu vou ter aí o seguinte resultado: Ana representante e Marta vice. Ok? Então, já tenho 2 resultados possíveis para a eleição. Beleza? Mas se o representante não for Ana, for Daniel, aí eu vou ter 2 possibilidades para ocupar a vaga de vice. Aí eu vou ter Ana como vice, uma possibilidade, né? Aí eu teria o seguinte resultado: Daniel representante e Ana vice. Daniel representante e Ana vice. Ok? Ou Daniel representante e Marta vice. Então, aqui, olha, eu já tenho 4 resultados, tá certo? 4 resultados possíveis para a eleição. Tudo bem? Então, mas se nem Ana nem Daniel ganhar a eleição, suponha que quem ganhe seja Marta. Então, Marta aí é a representante de sala, aí eu vou ter como vice ou Ana, aí eu teria o resultado Marta e Ana, ou eu teria o resultado Marta e Daniel, certo? Bom, não existe mais nenhum outro resultado possível para essa eleição, tá certo? Perceba que, só relembrando aí a segunda aula de análise combinatória, na árvore das possibilidades, ou no diagrama de árvore, cada galho final aqui, olha, representa uma possibilidade, tá certo? Então, para essa eleição, com 3 alunos, para ocupar 2 vagas, eu terei 6 resultados possíveis, tá certo? É isso que diz aí. De acordo com o diagrama de árvore, são 6 possibilidades de resultados da eleição. Esse problema aí inicial, ele pode ser resolvido assim, ok? Pelo diagrama de árvore. Ele pode ser resolvido também pelo PFC, propriamente dito, certo? Aí eu tenho 2 possibilidades, 2 vagas, não é, para uma eleição. A primeira vaga é a vaga de representante. Quem tirar mais votos vai ser o representante. E o segundo colocado vai ser o vice, ok?
Bom, eu tenho 3 candidatos aí, não começou a eleição ainda, ninguém votou, então eu tenho 3 possibilidades aí para o cargo de representante, ou seja, qualquer um dos 3 pode ganhar. Então eu tenho 3 possibilidades aí para o cargo de representante, ok? Mas veja, o aluno que for representante, ele não pode ser ao mesmo tempo representante e vice, não é verdade? Então sobram 2 vagas para o cargo de vice. Eleito representante, suponha Ana foi representante, sobrou Marta e Daniel para vice, então sobram 2 vagas para vice, ok? Então funciona dessa maneira, não é? Aí eu tenho as possibilidades, aplicando o PFC eu teria, é só você multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2 que dá 6, beleza, não é? Esse aí é o mesmo resultado das eleições, certo? 6 possibilidades de resultado da eleição. Perceba que dessa maneira é bem mais rápido e bem mais simples, né? Bem mais fácil do que você montar aquela árvore, apesar de que na árvore você vê as possibilidades, certo? É uma descrição de todas as possibilidades, beleza? Mas aqui, ó, no cálculo, para calcular a quantidade de possibilidades é bem mais rápido pelo princípio fundamental da contagem, tudo bem? Como é que ficaria a resolução desse problema aplicando o fatorial? Como é que ficaria? Bom, aí, não é? Nós vamos que imaginar um pouquinho, ok? Bom, é o seguinte, nós temos 3 candidatos para ocupar 2 vagas, né? Será que simplesmente se eu calcular o fatorial aí de 3, quanto é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? Ok? Aí o resultado lá anterior, tanto na árvore das possibilidades foi 6, não é? Quanto no princípio fundamental da contagem, o mesmo problema resolvido também deu 6. E aqui eu peguei o fatorial de 3, calculei o fatorial de 3, deu 6. Então, será que é somente eu pegar o número de candidatos para aquela situação, calcular o fatorial que eu vou encontrar o resultado? Veja só, esse resultado deu 6 por uma pura coincidência, viu? Por uma pura coincidência. Não é 6, não dá 6, não é essa maneira que a gente calcula, não. Não é simplesmente pegar o fatorial do número de candidatos para aquele contexto e calcular o fatorial, não, certo? Não pode ser dessa maneira, ok? Então, veja só, cuidado aí. Então, veja, será que seria apenas eu pegar o número de candidatos e calcular o seu fatorial? Não. Por que não? Pelo seguinte fato, olha. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, 4 candidatos para ocupar as mesmas 2 vagas, ficaria, certo? Veja só. Imagina que eu não tivesse 3 candidatos, imagina que eu tivesse 4. Se eu fosse aplicar essa mesma ideia aqui para calcular o número de resultados possíveis da eleição, 4 candidatos agora para ocupar 2 vagas, tá certo? Eu estou, olha, testando isso aqui para ver se dá certo também para o caso de 4 candidatos, ok? Porque a gente viu aqui que deu 6, mas foi uma mera coincidência, veja só. E se eu tivesse 4 candidatos para ocupar 2 vagas, quantas vagas eu teria? Se a gente fosse simplesmente calcular o fatorial, seria fatorial de 4, que daria o quê? 24. Então, eu diria que em uma eleição com 4 candidatos para ocupar 2 vagas, que é representante e vice, eu teria 24 resultados possíveis. Mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque se a gente aplicar, olha, o princípio fundamental da contagem, vai ficar o seguinte: aqui é representante e aqui é vice. Então, eu tenho 4 possibilidades para representante, ou seja, todo mundo que se candidatou tem possibilidade de ser eleito, ok? Então, eu tenho 4 possibilidades para a vaga de representante. Mas a partir do momento que um representante foi eleito, tudo bem? Sobram 3 possibilidades para o vice. Por que 3 possibilidades para o vice? Porque a mesma pessoa não pode ser representante e vice ao mesmo tempo. Tudo certo? Então, sobram 3 possibilidades para vice. Então, na verdade, olha, se a gente aplicar o princípio fundamental da contagem, esse resultado de uma eleição com 4 candidatos para ocupar 2 vagas dá 12 resultados possíveis. 12 e não 24, certo? Então, aqui deu o dobro, dá 12 na verdade. Então, esse resultado aqui está errado. Isso mostra que não pode ser calculado assim. Simplesmente pegar o fatorial, calcular ele, beleza, encontrei o resultado. Não, a gente vai ter que pensar em uma outra maneira, tudo bem? Temos que pensar em uma outra estratégia. Qual seria essa outra estratégia? Eu tenho 3 candidatos para ocupar 2 vagas. Eu vou pegar o fatorial do número de candidatos, certo?
Então, vou dividir por alguma coisa, ok? O que é que seria alguma coisa? Seria o seguinte, olha. Seria eu pegar o número de candidatos menos o número de vagas, certo? Eu testei todas as outras possibilidades. Esse fatorial dividido por esse fatorial, não sei o quê, multiplicando, não dá. O resultado tem que dar 6, ok? E a gente tem que testar para outros casos também, e também tem que dar 6. Então, primeiramente, eu pego o fatorial do número de candidatos, é 3, não é? 3 candidatos, e calculo o fatorial dele. Escrevo o fatorial dele, tá certo? Aí depois o que eu faço? Eu vou pegar o número de candidatos menos o número de vagas. Olha aqui. Número de candidatos, que é 3, menos o número de vagas, que é 2, e vou calcular também o seu fatorial. Então, em cima eu tenho o quê? Fatorial do número de candidatos. E embaixo eu tenho o quê? Número de candidatos menos o número de vagas, isso fatorial. Beleza? Aí o que eu tenho aqui em cima? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Certo? E embaixo, 3 menos 2 dá 1. E 1 fatorial, nós sabemos que aqui em cima vai dar 6, né? E aqui embaixo vai dar 1. 6 dividido por 1 deu 6. Deu certo, ok? Fiz uma gambiarra aí, não é? Tal, né? E deu o resultado correto, que é 6. Mas será que, se eu repetir isso aí para outros casos, será que vai dar certo também? Vamos ver aí, certo? Vamos ver se funciona para o caso de 4 candidatos para ocupar 2 vagas. A gente sabe que esse resultado, a gente já sabe a resposta que dá 12, porque a gente calculou lá no slide anterior, não é? Pelo princípio fundamental da contagem. Eu sei que se eu tiver 4 candidatos para ocupar 2 vagas, certo? 4 alunos concorrendo 2 vagas, que é uma vaga de representante e outra de vice, tudo bem? Eu vou ter 12 resultados possíveis. Vamos aplicar esse método aí, ok? Número de candidatos aqui em cima, fatorial. Monta uma fração, e embaixo o número de candidatos menos o número de vagas. Número de candidatos menos o número de vagas, fatorial. Certo? Beleza. Aí como é que fica? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? E aqui embaixo eu vou ter 4 menos 2, dentro do parênteses o fatorial está fora. Ok? Aí fica 2 fatorial. Certo? Por quê? Eu estou dizendo isso porque se o fatorial estivesse aqui dentro, a gente não poderia fazer a subtração não, tá certo? Eu tenho aqui um parênteses isolando o fatorial. Okay? Então, aqui é o seguinte, em cima eu tenho que dar 24, embaixo 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2, tudo bem? Então, 12 dividido por 2, aliás, 24 dividido por 2, é claro que dá quanto? 12, não é? Então, bateu, olha. Ok? Então, a gente poderia testar aí para outros casos e tal, mas a gente está vendo que esse método aqui, olha, de você pegar o número de candidatos, colocar fatorial em cima, número de candidatos em cima, fatorial, e embaixo, número de candidatos menos o número de vagas, fatorial, não é? A gente está vendo que essa maneira de calcular está certa, utilizando os fatoriais. Beleza? Então, olha só. Retomando o diagrama de árvore. Essa parte aí é muito importante, tá certo? Então, tenho aqui novamente o diagrama de árvore com os resultados possíveis para a eleição. Perceba que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados possíveis. Ok? Veja. Perceba que, na verdade, a gente calcular o número de resultados possíveis na verdade, a gente pegar o número de candidatos e sair agrupando de 2 em 2. Na verdade, eu tenho 3 candidatos, aí eu vou agrupando de 2 em 2 para obter o número de resultados possíveis para a eleição. Ok? Essa coisa de agrupar, de formar subgrupos, de formar grupos, em análise combinatória, nós chamamos de agrupamentos. Então, o que eu estou formando aqui, olha, na verdade, agrupamentos a partir de um grupo maior. Tudo bem? Grupo aqui de 3 alunos, e eu estou formando agrupamentos de 2. Por que agrupamento de 2? Porque é uma vaga para representante e outra vaga para vice. Certo? Bom, outra coisa importante. Perceba o seguinte, olha. Esses 2 agrupamentos, é evidente que eles são diferentes, não é? Eles são diferentes aqui. Eu tenho aqui Daniel e Ana, esses 2 resultados, né, da eleição, Daniel e Ana. E aqui eu tenho Daniel e Marta. Em análise combinatória, nós dizemos que esses agrupamentos, eles são diferentes pela natureza, ou seja, eles são naturalmente diferentes. Por quê? Porque eles têm um elemento diferente. Aqui é Daniel e aqui é Daniel. Mas isso aqui é evidente.
ok? Aqui é Daniel e Daniel, e aqui eu tenho Daniel e Ana, e aqui eu tenho Daniel e Marta. Então, eu tenho um elemento diferente. Então, a gente diz que esses agrupamentos são diferentes pela natureza. Eles diferem pela natureza, ok? Bom, esse agrupamento aqui, olha, Ana e Marta e Ana, vocês acham que eles são iguais ou diferentes? Nos arranjos, pessoal, que a gente vai ver mais adiante, somente quando você muda a ordem, apenas você mudando a ordem dos elementos, veja aqui primeiro aparece Ana e depois Marta, e aqui aparece Marta e depois Ana, somente mudando a ordem dos elementos, você vai obter um novo agrupamento, ok? Nem sempre isso acontece, mas quando a gente está no contexto dos arranjos, quando a gente está tratando de arranjos, então quando a gente muda a ordem dos elementos, você vai criar um novo agrupamento, tá certo? Então a gente diz aqui, olha, que esses agrupamentos, eles diferem pela ordem dos elementos, certo? Então aqui é uma ordem, aqui é outra, apesar de ser os mesmos elementos, apesar de ser as mesmas pessoas, ok? Mas aí eles serão contados duas vezes, por quê? Porque eles diferem pela ordem, tudo bem? Então, veja só, isso aqui é muito importante em análise combinatória, tá certo? Então, é o seguinte, esse tipo de agrupamento em que a ordem dos elementos interfere no número de possibilidades é denominado de arranjo simples. Então, esse tipo de agrupamento específico, que você mudou a ordem, A e B, B e A se tornam diferentes, então, você vai ter um tipo de agrupamento que nós chamamos de arranjo simples. Então, arranjo simples é isso. São agrupamentos que a gente monta a partir de um grupo maior, mas quando a gente muda a ordem dos elementos, eu obtenho agrupamentos diferentes. Certo? Então, isso são arranjos simples. Tudo bem? No caso, temos um arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. A leitura é essa. Um arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. Ou seja, 3 candidatos para ocupar 2 vagas distintas. Certo? Então, a gente tem aí uma nova terminologia, um novo símbolo. Certo? Que é assim, ó, um A de arranjo, aqui subscrito. Aí eu tenho um 3 pequeno, eu tenho também vírgula, um 2 pequeno. Certo? A leitura disso aqui é o seguinte, arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. Traduzindo, isso quer dizer que eu quero formar grupo de 2 elementos a partir de um grupo maior de 3. Ok? Ou seja, eu tenho 3 elementos e esses 3 elementos eu quero formar novos grupos de 2. Tudo bem? Então, essa é a explicação. Aqui, a leitura é arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. Eu tenho 3 candidatos para ocupar 2 vagas. Certo? Então, a ideia é essa, ok? Bom, formalizando essa ideia, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, tá vendo aquela conta que eu disse? Número de candidatos em cima, fatorial, e embaixo, número de candidatos menos o número de vagas, tá certo? A partir daquilo ali, a gente vai tirar uma fórmula, ok? Então, ficaria assim, ó, a fórmula ficaria o seguinte, no lugar do número de candidatos, a gente escreve N, né, quer dizer, o grupo maior, o N é o grupo maior, tudo bem? No lugar do 2, a gente escreve P. P é o agrupamento que a gente quer formar, tá certo? Eu quero, a partir de um grupo maior, N, formar grupos menores, P. Beleza? Aqui em cima é o número de candidatos, o N vem para cá, olha, tá vendo? Então, o 3 veio para cá, e aqui embaixo, olha, é esse menos esse, tá certo? Então, é o seguinte, o N vem para cá, e embaixo aqui é esse menos esse. É uma forma muito fácil de você decorar. Quando você vê isso aqui, olha, arranjo de N elementos tomados P a P, esse N vem para cima, e embaixo é esse menos esse, fatorial, certo? N fatorial em cima, e embaixo N menos P. Ok? Então, essa é a formulazinha que a gente vai utilizar aí nos arranjos simples, tudo bem? Então, a gente vai começar a aplicar essa fórmula nos exemplos aí. Inicialmente é um exemplo seco, apenas com cálculo, tá certo? Somente para a gente se familiarizar com o uso da fórmula. Então, seria assim, eu tenho um arranjo de 9 elementos tomados 2 a 2. Interpretando isso aqui, o que é que seria? Eu tenho um grupo de 9 elementos, um grupo de 9 coisas, e a partir desse grupo de 9, eu quero fazer grupos menores de 2 em 2. Tá certo? Mas é assim, não seria, não daria isso aí, não dá 4 grupos não, tá certo? Porque eu posso pegar esses elementos e combinar com outro e formar uma série de agrupamentos. Tá entendendo? Então, veja só, seria o seguinte, aplicando a fórmula, arranjo de N elementos tomados P a P, pega esse N, joga em cima e embaixo esse menos esse. Todo fatorial, ok?
Beleza? Então, como é que ficaria? Perceba, no lugar do N vem o 9, no lugar do P vem o 2, tal, jogando aqui na fórmula, o 9 para cima é fatorial, aqui embaixo 9 menos 2 fatorial, né? Fazendo a conta, eu sei que 9 menos 2 dá 7 fatorial. Então, quer dizer que o de cima, eu só preciso desenvolver, como a gente viu na aula de ontem, eu só preciso desenvolver até o 7, certo? Aí, o que é que eu faço? Cancela 7 fatorial em cima e 7 fatorial embaixo, sobra 9 vezes 8, que isso dá 72, ok? Então, perceba, se eu tiver 9 elementos, eu consigo agrupar de 2 em 2, 72 vezes, ok? Combinando esses elementos. Não é somente dividir, não, ok? Se eu dividir, inclusive, ficava sobrando um, não é? Mas, assim, juntando um elemento com o outro, tal, as possibilidades. Então, eu consigo formar aí 72 agrupamentos de 2 em 2. Beleza? Bom, outro exemplo aí, um arranjo de 10 elementos tomados 5 a 5. Eu tenho 10 objetos para formar grupos de 5. Aí, professor, não vai dar 2, não. Dá 2 se fosse uma divisão exata, mas eu quero combinar os elementos. Tá certo? Ou seja, um elemento que participou no primeiro agrupamento não pode, mas outro pode entrar e tal. Então, a gente pode formar o seguinte, olha. Qual seria a resolução? Aplicando a formulazinha aí. Arranjo de n elementos tomados P a P, né? Aí seria n fatorial sobre n menos p fatorial, ok? Como é que ficaria aqui? Ficaria o seguinte, ó. No lugar do n é 10, no lugar do p é 5, 10 vem para cima fatorial, e embaixo esse menos esse. 10 menos 5, fatorial, né? Então, perceba, deixa eu só voltar aqui, olha, perceba, é o seguinte, embaixo vai dar 5 fatorial, então eu só preciso desenvolver o de cima até 5, ok? Não preciso fazer o desenvolvimento completo. Se eu parei no 5, deixa o símbolo de fatorial, cancela aí os fatoriais, aí sobra o quê? Sobra 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, né? Isso vai dar 30.240. Então, perceba, se eu tiver 10 elementos, eu consigo agrupar de 2 em 2, de 5 em 5, de 30.240 maneiras diferentes. Ok? Por aí vai. Então, é o seguinte. Vamos aí fazer um outro exercício rapidinho. Eu só tenho 2 exercícios, tá certo? É bem rápido. Seria o seguinte. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Perceba que esse problema poderia ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem. Bastaria eu formar 3 caixinhas assim, tal, formar 3 caixinhas, e na primeira caixinha eu iria distribuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, na primeira 6, na outra 5, e na última 4. Faria a conta e encontraria o valor, tá certo? Isso aí seria pelo princípio fundamental da contagem. Como é que eu faço isso aplicando a ideia de arranjo? E por que eu posso aplicar a ideia de arranjo aí? Pelo seguinte fato, olha, porque veja, se eu pegar o número 1, o número 2 e o número 3, eu formo o número 123. Mas se eu mudar, só pegar esses mesmos números, 1, 2 e 3, e mudar a ordem, eu vou ter um agrupamento diferente, ou seja, eu vou ter um número diferente. Então, a ordem aí interfere na quantidade. Ok? Então, se eu pegar, por exemplo, 3, 2 e 1 voltando, eu vou ter 321, que é um número diferente de 123. Ok? Perceba, somente mudando a ordem aí, eu já consegui formar um número diferente, teve um agrupamento diferente. Então, isso aí é um caso clássico de arranjo. Como é que ficaria? Ficaria assim, arranjo de n elementos tomados P a P, ok? Seria o quê? Seria n fatorial, essa aqui é a fórmula, né? Aí como é que ficaria? Perceba, como é que eu monto isso? Veja só, eu tenho 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cá fica 6, ó. O grupo maior que eu tenho é 6. Eu posso trabalhar com 6 números. Mas eu não quero formar número de 3 algarismos. Então, na verdade, é pegar esses 6 e sair agrupando de 3 em 3. Ok? Pego esses 6 e vou agrupando de 3 em 3. Então, como é que fica? Fica arranjo de 6 elementos, que é o total, ok? É o grupo maior. Arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3. Aí, como é que se resolve isso? O 6 vem para cima fatorial e embaixo esse menos esse. Olha aqui. 6 menos 3 fatorial. Beleza? Então, como é que ficaria aí? Ficaria o seguinte, olha. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Por que parou no 3? Porque embaixo, olha, 6 menos 3 dá 3. Então, tá aqui. O menor é 3. Eu vou desenvolver o maior até igualar o menor. Ok? Parei no 3, não cheguei até 1. Se eu parei no 3,
deixo o símbolo de fatorial. Cancelo aqui, olha. Aí como é que fica? Sobrou o quê? 6 vezes 5 vezes 4. Não é? Então, o que acontece? Isso vai dar quanto? Vai dar 120. Certo? Então, eu posso montar 120 números, não é? Se eu conseguir agrupar esses daqui, olha, de 3 em 3. 120 números de 3 algarismos. Ok? Bom, vamos aí o exercício aí, outro exercício um pouquinho mais caprichado. Então, seria o seguinte, uma senha de computador é formada por duas letras maiúsculas distintas. Então, a senha só aceita letras maiúsculas, são duas letras. Ok? De 26 disponíveis, seguidas de 4 algarismos distintos. Então, a senha começa com 2 números e depois ela tem, obrigatoriamente, 4 algarismos, tá certo? Então, ela começa com 2 números, 2 letras maiúsculas, desculpe, e depois eu tenho 4 números, 4 algarismos distintos. De 10 disponíveis, de 0 até 9, certo? Para montar esses 4 algarismos. Quantas senhas diferentes é possível formar? Perceba aí, eu tenho 26 letras, eu tenho 10 algarismos. A senha começa com 2 letras, ok? Aí depois ela vai ter 4 algarismos. A pergunta é, quantas senhas diferentes é possível formar? Então, perceba o seguinte, perceba que a senha AB1234 é diferente da senha BA 1423. Mas perceba que eu estou utilizando os mesmos elementos A e B, tá certo? Olha aqui, 1, 2 está aqui, olha, 3 e 4. Eu só fiz o quê? Eu só fiz mudar a ordem dos elementos, tá certo? Perceba que, mudando a ordem dos elementos, eu tenho uma senha diferente. Então, isso é um caso típico de arranjo. A gente pode aplicar arranjo nesse caso porque, mudando apenas a ordem dos elementos, eu já consigo formar um novo agrupamento. Então, esse é um caso aí típico de arranjo. Ok? Então, beleza, é o seguinte, veja só, como é que ficaria aí para resolver? Ficaria o seguinte, ó. Esse exercício a gente vai resolver ele em duas partes. Primeiro, a parte das letras, multiplicando pela parte dos números. Então, ficaria assim, ó. Para o caso das letras, eu tenho 26 letras, mas eu não vou escolher duas, né? Para o caso dos números, eu tenho 10 números, mas eu vou escolher 4. Mas essas senhas vão ficar juntas, ok? Então, é o seguinte, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, o que acontece? Para o caso aqui das letras, eu vou ter 26 aqui em cima, aí embaixo eu vou ter 26 menos 2, fatorial, certo? E aqui eu tenho o quê? Vezes, eu tenho aqui o caso dos números. Para o caso dos números, arranjo de 10 tomados 4 a 4. Então, 10 aqui vem para cima, né? E aqui embaixo vai ser 10 menos 4. 10 menos 4 fatorial. Beleza? Então, como é que ficaria? Ficaria o seguinte, ó. Aquele primeiro caso aqui, nesse primeiro caso aqui, a gente vai fazer a conta agora. Aí, veja, deixa eu voltar aqui só para a gente ver. Aqui embaixo vai dar 24, aí tem um 26 em cima. Embaixo 24, ó. Então o 26 fatorial eu só preciso desenvolver até 24, certo? Vezes, aí eu tenho o caso dos números. No caso dos números, deixa eu ver aqui, voltar, 10 em cima e embaixo vai ficar 6 fatorial. Aqui, 6 fatorial, então quer dizer que esse 10 fatorial eu preciso desenvolver até 6. Ok? Vai cancelar aqui o 24, que eu esqueci de cancelar, não é? Mas vai cancelar. Se cancelar o 24 aqui em cima e embaixo, sobra 26 vezes 25. 26 vezes 25. E aqui vai cancelar 6 em cima e 6 embaixo. Então, vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, certo? Esse 26 vezes 25 dá 650. E esse aqui, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dá 5.040. Então, se a gente multiplicar aí, vai dar o quê? Esse valorzinho aí um pouquinho grande, né? 3.276.000 senhas, tá certo? É senha, né? Um bocado de senha. Ok?